Na próxima semana tem mais um episódio de Versus, o novo programa da Unisc TV. Músicos participam com uma performance no estúdio e também contam um pouco sobre suas inspirações e sobre a letra da música que está sendo apresentada no programa. O terceiro episódio será com a dupla sertaneja Júnior e Maicon, que vão falar sobre a canção Ajuda Eu. Confere um pouco do que vem por aí. Fala que eu não sou culpado, mente pra mim quando eu tomo um trago. Amigo fala que não foi um erro meu. Fala aí que eu sou inocente, que eu traí mas foi por acidente, e que logo ela perdoa eu. Então a música Ajuda Eu, ela é uma composição minha, com outro parceiro Júnior também, Júnior Amaral. A gente teve uma ideia de trazer esse lance mais do Rio Grande do Sul para nossa música. Mais vaneira do Sul aqui, né? E aí a gente pensou, não, mas a gente está aqui no Sul, nossa carreira é aqui no Sul, vamos trazer um pouco desse estilo para nós, para nossa música em si, né? Gravar ela. A verdade é que não interessa. Lembrando, o programa Versus vai ao ar com um episódio inédito toda quarta-feira às 6 horas da tarde nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube da Unisc TV. No canal 15 da NET Santa Cruz, a apresentação será no intervalo da programação. Hoje o Unisc Notícias está recebendo visitantes. São os lobinhos do grupo escoteiro McLaren, aqui de Santa Cruz do Sul. Mas essa não é uma simples visita, eles vieram para realizar uma tarefa. E quem vai nos contar um pouquinho sobre isso é a chefe escoteira do grupo, Daiane Milbrat Rosa. Seja bem-vinda ao Unisc Notícias. Obrigada. Que tarefa é essa? Bom, nós temos a tarefa da gincana Pombo Correio, né, que é uma gincana que envolve 44 grupos escoteiros aqui do Rio Grande do Sul, onde nós temos, nos foi solicitado que a gente viesse a uma rádio ou TV, né, para o cumprimento de uma especialidade, que no caso é a especialidade de jornalismo. Então, para o cumprimento, para que as crianças ganhem o distintivo, que é isso que deixa a roupa deles colorida, para o cumprimento dessa especialidade, é preciso que a gente venha até visitar uma rádio ou um estúdio, enfim, e aí, além da visitação, entrevistar um jornalista. O que vai contar aí nas perguntas, que tipo de perguntas, o que eles precisam fazer nessa tarefa para a gincana? Além da visitação, eles vão perguntar qual é a dinâmica da profissão, né? Como faz para entrar na faculdade de jornalismo, o que estuda, o que eles precisam fazer, o que o profissional, onde atua, nesse sentido. Dá um norte também para eles entender como é que funciona a profissão. Isso, essa questão das especialidades, né? O movimento escoteiro trabalha isso justamente para já dar um norte com relação ao futuro profissional, onde a criança já desde pequena, 6, 7 anos, já pode estar despertando para alguma profissão futuramente. E como é que funciona o movimento Lobinho? Como é que trabalham? Vocês trabalham com essas crianças, são de 6 a 10 anos de idade, né? Isso. O ramo Lobinho trabalha com crianças de 6,5 a 10 anos, né? E depois tem os demais ramos, né? Mas as crianças, ao entrar no movimento, entram nesse ramo. Dá para entrar com idade superior a 10 anos, mas daí já não no ramo Lobinho. Aí é mais adiante, em outros ramos. Quais as atividades, quando vocês se reúnem, quais atividades que vocês realizam? Sempre a gente se reúne aos sábados à tarde, na nossa sede, que funciona em linha Santa Cruz, e são feitas atividades atrativas para que as crianças gostem de estar ali, né? E é uma educação informal, né? O movimento escoteiro trabalha isso, para que seja atrativo, aprender fazendo, cuidar da natureza, deixar o mundo melhor do que encontrou. Essa é a metodologia do movimento escoteiro. Os pais que ficaram curiosos em conhecer o movimento McLaren, o grupo McLaren, como é que fazem para encontrar vocês? Podem acessar pelo Face, né, Grupo Escoteiro McLaren, podem ir conhecer a nossa sede própria, que funciona lá em Santa Cruz, passando ali um pouquinho o aeroporto, fica em frente ao posto de saúde ali, e são todos bem-vindos. Se quiserem assistir ao nosso trabalho, ver como funciona, sábados à tarde, então. Serão todos bem-vindos. Daiane, muito obrigado pela visita de vocês. Espero que tenha sido uma tarde bem produtiva para todo mundo. Com certeza, nós agradecemos a receptividade aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Mudando de assunto um pouquinho, o mês de setembro é especial para uma professora da Unisc. Afinal, ela completou 5 décadas dedicadas à educação. Para construir esta trajetória é preciso empenho, dedicação, estudo e muito trabalho. E foi assim que a professora Lucia Elaine Kremer, que já atuou e colaborou em diversas funções na instituição, alcançou a marca de 50 anos de Unisc. Eu sou Lucia Elaine Kremer, que neste ano de 2019
completo 50 anos como professora da Universidade de Santa Cruz do Sul, com muita honra. A narrativa desta reportagem começa neste prédio. Em 1969, aqui era a Faculdade Imaculada Conceição de Santa Maria, o primeiro espaço para chegarmos no que hoje é a Unisc. E destas janelas, Lucy viu o futuro ser trilhado a partir da oportunidade de ser docente, mesmo cursando apenas o 3º semestre de pedagogia. Aqui, como eu sempre gostei muito de estudar, na parte inferior, inclusive um pouco mais térrea, ali na frente, funcionava a biblioteca. E eu sempre fui muito rata de biblioteca. Era um espaço que eu gostava de frequentar muito. E nesse período que você trabalhou aqui, passou por um momento um pouco conturbado para todo o Brasil, né? Que foi a questão da época da ditadura. Isso. Como é que era trabalhar naquele momento, professora? Havia algum tipo de censura, de certa forma, aqui? Censura por parte da gestão, não. Mas, como nós todos estávamos sabendo que existia o Serviço Nacional de Informação e que havia um controle generalizado tanto sobre a parte de todos os meios de comunicação, havia também uma censura sobre a própria bibliografia que a gente usava. Então a gente sabia que a gente já estava censurado por não poder, de repente, trabalhar determinados conteúdos que os próprios livros não contemplavam jamais. O relato da professora é do momento em que a FISC, Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul, utilizava o espaço que hoje é o Parque da Oktoberfest. Aqui, onde as bandinhas ecoam no mês de outubro, eram os espaços de sala de aula, iluminados pelo saber. Ao caminhar pelo ambiente, lembranças dos mates com colegas e também dos almoços típicos alemães no restaurante. No final da década de 70, outra mudança por causa do crescimento do ensino superior. E Lucy lembra dos acadêmicos daquela época. Esses alunos eram muito comprometidos, muito estudiosos, muito interessados. E isso nos causava, assim, um sabor especial pelo ensino. E todas as noites eu tinha aula aqui. Sim, eu lembro que nessa fase de FISC a mãe trabalhava 60 horas. Ela trabalhava no estado, no município e ainda em Santa Cruz. Então a gente ficava muito pouco tempo com a mãe. E cada momento que a gente tinha, que a gente podia estar com ela, a gente aproveitava. Então eu lembro que às vezes a gente tinha a oportunidade de ir junto para Santa Cruz e para mim e para o meu irmão era tipo uma festa. A grande proximidade que eu tive com a professora Lucy foi quando eu me tornei reitor. E ela, num primeiro momento, assessorava as atividades da pró-reitoria de graduação, no meu primeiro mandato. E no segundo mandato, a professora Lucy foi escolhida por mim para ser a pró-reitora de graduação. Portanto, alguém muito dedicado à nossa casa e que certamente tem centenas ou, quem sabe, milhares de alunos e alunas que vão lembrar dela com carinho. A professora Lucy sempre foi uma professora muito atenciosa, muito preocupada com a aprendizagem da gente, né? E desde então já nutria um carinho especial por ela. E quando tive o prazer de ingressar na universidade, ser colega, isso foi algo assim muito gratificante, muito interessante. Aqui no campus central, primeiramente a gente veio para cá numa situação tanto quanto de improviso, porque a oficialidade da transferência dos cursos que estavam na FISC foi em 1986, que todos os cursos vieram para cá. Inclusive teve fatos pitorescos. Quando eu vinha de carro, muitas vezes eu caía nos bueiros aí. Aí daí precisava pedir ajuda para a gente sair de novo. Tantos anos de Universidade de Santa Cruz do Sul fizeram ela se tornar uma referência de dedicação na instituição. Auditório Central da Unisc. Aqui,
Muitos eventos, como palestras, congressos e tantos outros na área educacional já aconteceram, mas aqui ainda também serve como espaço para reconhecer quem já fez e ainda faz a diferença. Não é mesmo, professora Lucy? Então, fala para nós, como que é a sensação de ser a primeira pessoa, a primeira colaboradora a completar os 50 anos? Bom, naquele 25 de junho deste ano, eu fui surpreendentemente pega de surpresa, porque como em todos os quinquênios, sempre vinha para receber um PIN como com outros colegas, e quando começou a rodar o vídeo com a retrospectiva, trazendo imagens desta vivência de 50 anos, eu fiquei profundamente emocionada. É indescritível a emoção. E antes da gente finalizar, eu já tinha te comentado antes, né? Tem umas fotos aqui. Eu gostaria que, você já sabe quais são, né? Mas eu gostaria que você escolhesse uma delas. Esta imagem aqui. Me marcou profundamente ter tido a honra de poder, na realidade, colar o grau na minha filha. Na época, ela concluiu seu curso de odontologia e eu tive esse prazer de colar seu grau. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou filha da Lucy, porque eu sei o quanto que ela batalhou a vida inteira dela. 50 anos de luta, dedicação e muito amor pela educação. A homenagem fica e o legado também. Na noite desta quinta-feira foi realizada aqui na universidade mais uma edição do projeto Dandô, Circuito de Música Dércio Marques. A noite musical começou com a apresentação do Ramal 314, um duo formado pelos irmãos Roberto e Ricardo Poma, que apresentam canções autorais cunhados na Cordilheira do Botucaraí. Em seguida, foi a vez da atração principal subir ao palco. A mineira Beatriz Farias é cantora, compositora, diretora artística e produtora cultural. Militante em projetos de relevância social, é grande aliada e defensora da causa indígena e negra no Brasil. No show, ela apresentou canções autorais e do cancioneiro da cultura popular. Agora sim, vamos encerrando mais esse Unice Notícias, agora com o grupo de lobinhos do Grupo McLaren completos aqui no estúdio. Eles estavam numa outra sala aqui da Unice TV, agora com todos completos, agradecendo mais uma vez a participação de vocês aqui no Unice Notícias, na Unice TV. Muito obrigado pela presença e você fica um pouco mais com a apresentação da Beatriz Farias, que se apresentou no Dandô na noite passada. Obrigado pela companhia, até a próxima, tchau!